E sobre essa questão do que se torna um sermão genuinamente cristão, seja do Edmund Clooney, seja do Timothy Keller, seja do Wayne Grudem, que foram alunos dele, ou nossos, o que é um sermão genuinamente cristão, Franklin? Então, Saor, numa resposta simplista, alguém pode dizer que o problema talvez esteja mais ligado ao Antigo Testamento, né, a pregação no Antigo Testamento, do que no Novo Testamento. Mas, lendo o livro do Clooney e olhando as fontes que ele dá, que ele cita, que eu posso mencionar daqui a pouco, o desafio é um pouco mais amplo, né, porque uma questão que a gente pode até desenvolver daqui a pouco, uma tendência muito forte da prédica protestante é usar o texto de forma ou alegórica ou moralista. Né? Verdade. O que Clooney propõe no livro, principalmente no primeiro capítulo, é uma forma diferente de abordar a Sagrada Escritura. Né? Então, a ideia dupla aí é ler a Escritura pela ótica do drama da redenção, né? Ler a Escritura como história redentiva e que encontra sua concretização, ou seu clímax, na pessoa histórica de Jesus, sobretudo a sua morte pelos nossos pecados, sepultamento e ressurreição ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então, o desafio que o pregador tem para, de fato, pregar sermões cristãos, né, centrados em Cristo, é, primeiro, abordar a Escritura a partir da estrutura hermenêutica e bíblico-teológica. Né? Então, o Greidanos, desculpa, né, já estou citando um dos autores que o Clooney cita, né? Mas o Greidanos vai defender que a melhor forma de abordar a Bíblia para pregar Cristo na Sagrada Escritura é abordá-la a partir da ideia da história redentiva. Então ele vai dar alguns autores aí que ele julga que são referência, como Gerhardus Voss, né? Ele cita a famosa teologia bíblica do Voss aí, que nós temos em língua portuguesa. Cita o John Murray, né, que foi um discípulo do Voss e foi professor do Novo Testamento em Westminster, né? E a gente tem aí, por exemplo, o comentário dele de Romanos, que é espetacular em língua portuguesa, mas ele publicou outros materiais também, Teologia do Pacto, etc. e tal. E ele cita também o Simon Greidanos, que tem sido lançado em língua portuguesa pela Cultura Cristã. Então, a partir desses autores, né, o Clooney ele já pressupõe uma estrutura bíblico-teológica para amarrar a Sagrada Escritura. Então, ele vai rejeitar o dispensacionalismo mais antigo, que tinha a tendência de dividir a Bíblia, né, em etapas estanques, né? Era da lei, era da graça. Então ele rejeita esse dispensacionalismo mais antigo. Aqui a gente está falando também da conexão, então, da narrativa bíblica como um todo, né? Do Antigo Testamento e do Novo e suas divisões. Ele vai defender que o que dá unidade à Bíblia é lê-la como uma história da redenção, com começo, meio e fim, criação, queda, redenção e restauração. Então, história da redenção é justamente essa estrutura aí que a gente fala muitas vezes, né? De criação, queda, redenção. Essas três, e aí, como alguns colocam, a consumação. Seria isso? Que muitas vezes a gente vê citado, mas talvez as pessoas estejam desacostumadas em associar o termo drama da redenção a isso. Exatamente. A ideia é que toda a Sagrada Escritura é uma grande narrativa, né? E essa grande narrativa, Gênesis 1 e 2, criação, Gênesis 3 até Apocalipse 19, queda e redenção, Apocalipse 20 a 22, nós temos aí a restauração de todas as coisas. E o que é registrado na Bíblia não são histórias anedóticas, né? Mas são as intervenções redentivas de Deus que vão dar essa unidade para as grandes histórias bíblicas, e a gente pode pensar nelas aqui, elas vão sendo reveladas num crescendo, que vão atingir seu clímax com os eventos da Páscoa em Jesus Cristo. Então, a ideia aí para Clooney, e ele está dentro de uma estrutura de teologia bíblica sistemática mais ampla, é que o que torna um sermão efetivamente cristão é que o texto que nós vamos pregar, ele é lido não só dentro de um contexto literário, mas é lido dentro do contexto canônico e teológico, histórico-redentivo. Ele tem um lugar na história da redenção, no drama da redenção, e aquele texto aponta para Cristo, que é o clímax
o sacrifício vicário, né, e a ressurreição, são clímax dessa narrativa. Então, o desafio que o Clooney coloca, sobretudo quanto ao Antigo Testamento, é ler as grandes histórias do Antigo Testamento, mas também ler a sabedoria do Antigo Testamento, ler a profecia do Antigo Testamento, dentro desse conceito histórico redentivo. Então, ele vai dar alguns exemplos, no capítulo 2, né, sobretudo, de como histórias que a gente tem familiaridade do Antigo Testamento, elas têm um plus, quando colocadas dentro desse arcabouço do drama da redenção, do drama histórico redentivo. Então, o que o Clooney vai fazer é nos mostrar que Cristo não está presente somente no Novo, né? Que nós não podemos, como verdadeiramente cristãos, rejeitar o Antigo Testamento como nós vemos algumas igrejas da atualidade tentando fazer. É isso? Exatamente. E o desafio do pregador, para que ele pregue sermões cristãos de fato, sobretudo no Antigo Testamento, é ter a sabedoria de conectar as grandes histórias e a sabedoria e as profecias do Antigo Testamento com o evento, o fato de que Cristo morreu, foi sepultado. Sim. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo a Escritura, segundo o Antigo Testamento. Sim, sim. Então, a gente poderia dizer que o Clooney está querendo ensinar aqui, de certa forma, é o que a gente também usa do termo cristocêntrico. É um sermão cristocêntrico, focado em Cristo como o seu centro, né? Porque o centro do Evangelho não somos nós, mas é Cristo. Exatamente, sobretudo o Antigo Testamento, né? Que esse é o desafio, né? Exato. Resistir ao caminho fácil da moralização, né? O fulano mentiu, fulano adulterou, então a gente não pode mentir nem adulterar. A Bíblia não tem alvo, esse alvo moralista,